Fala pessoal, mais uma questãozinha de química. Dessa vez é uma questão de distribuição eletrônica e relacionando isso com a tabela periódica. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. O elemento 1, 3s2, 3p3, o elemento 2, 4s2 e 4p5, e o elemento 3, 3s2. Com base nessas informações, indique a afirmativa errada, ok? A errada. Bom, aqui pessoal, primeira coisa interessante, né? Ele colocou a configuração eletrônica baseada na camada de valência, certo? Ou seja, a camada de valência é a última camada, certo? E a última camada define, né, que tipo de ligação química esse elemento vai fazer, né? Dependendo se ele for um metal, ametal ou gás nobre, e também define a posição dele na tabela periódica, certo? Se a gente olhar aqui, nós temos aqui o elemento 1, 3s2, 3p3, né? Então repare que aqui é a terceira camada, certo? Elemento 2, 4s2, 4p5, quarta camada. O elemento 3, 3s2. Gente, uma coisa muito importante, o número, né, de camadas de um elemento coincide com o número de linhas ou o período da tabela periódica, né? Vamos lembrar aqui rapidinho que a tabela periódica, na verdade, a organização dela em linhas e colunas tem uma razão, né? Então, se nós pegarmos aqui um pequeno exemplo, né? Temos aqui as colunas, né? E aqui as linhas, beleza? Então, essas linhas aqui, gente, define quantas camadas o elemento químico tem. Então, se o elemento químico aparece aqui, por exemplo, na segunda coluna, na segunda linha, desculpa, né? Na segunda linha, ele vai ter, na verdade, duas camadas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o elemento X, né? Ele está aqui na segunda linha, primeira, segunda. Então, ele tem duas camadas. Se o elemento aparece aqui na terceira linha, ele tem três camadas, beleza? Então, o período tem ligação direta com o número de camadas, certo? Então, aqui a gente pode anotar aqui no cantinho, ó, período, que é a linha, né? É igual ao número de camadas, beleza? Então, período, número de camadas. E o que seria a coluna? Para os elementos químicos que terminam em S ou P, é literalmente o número de elétrons na última camada. Então, por exemplo, pessoal, o primeiro elemento químico aqui, ele tem 2 elétrons na S, 3 na P. Somando 2 com 3, teremos aqui 5 elétrons na última camada. Ou seja, esse elemento se encontra na coluna 5A, ok? O elemento 2, ele é 4s2, 4p5. Somando 5 com 2, 7 elétrons na última camada. Esse elemento se encontra na coluna 7A, ok? Já o elemento 3, 3s2, certo? Tem 2 elétrons na última camada, então ele está na coluna 2A, ok? Algumas colunas têm nomes específicos. 1A é metal alcalino, 2A metal alcalino terroso, 6A calcogênio, 7A halogênio e 8A gases nobres. Lembrando, gente, que a nomenclatura de A e B, né, em termos de coluna, também pode ser dada de 1 a 18, certo? Então, no caso, a 8A é a 18ª coluna, a 7A a 17ª coluna e assim por diante, ok? Ele quer informação errada. Então vamos lá, galera. Na letra A ele fala o seguinte, o elemento 1 é um não metal, ou seja, esse elemento 1 aqui é um ametal. Qual é a característica de um ametal? O ametal ele tem de 4 a 7 elétrons na última camada, certo? Repare que o elemento 1 está na coluna 5A, tem 5 elétrons, e 5 está entre 4 e 7, ou seja, esse cara é um não metal, que é exatamente o que a letra A está afirmando, a letra A é correta. Lembrando que ele quer a errada, ok? Então a letra A, pessoal, beleza. Letra B, o elemento 2 é um halogênio. Bom, o elemento 2, coluna 7A, e 7A realmente é um halogênio, né? É o grupo do cloro, né? Do flúor, do bromo, do iodo, beleza? Então a letra B também é correta, certo? Não é a resposta. A letra C, o elemento 3 é um metal alcalino terroso. Repare que o 3 termina em 2, S2, então 2A. Se fosse 1A, metal alcalino, 2A, metal alcalino terroso, a letra C também está correta e não é a resposta, beleza? A letra D, os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela
periódica. Pessoal, olha só. Elemento 1, terceira camada, terceiro período. Elemento 3, também terceira camada, terceiro período. A letra D também é verdadeira. E a letra E, os três elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Pessoal, o que seria grupo? Né? Grupo também é chamado de família ou coluna, beleza? Então, o grupo, na verdade, é a família. Qual é a ideia da família? Agrupar elementos que tenham características semelhantes, certo? Nesse caso aqui, claro que não. O primeiro é da 5A, o segundo 7A e o terceiro 2A. Então, a resposta certa, letra E. Uma questão assim, bastante interessante, né, que relaciona a distribuição eletrônica com a tabela periódica. E isso é uma dica, pessoal, muito importante, porque a distribuição eletrônica determina a organização da tabela periódica. Né? Aproveitando o embalo da resolução da questão, vamos lembrar duas coisinhas muito importantes. Né? Se o elemento termina em S ou P, certo? Ele se encontra nas colunas A. 1A, 2A, 3A, 4A, ok? Se o elemento termina em D ou F, são as colunas B. Um detalhe importante, S, né, ou P são os elementos chamados de representativos. Quem termina em D, transição externa, e quem termina em F, transição interna. Lembrando, gente, que os elétrons na última camada determinam a coluna ou a família em que se encontra o elemento, funcionam apenas para os elementos representativos, ok? Os demais têm um outro jeitinho aí para determinar isso, certo? Uma outra maneira de você resolver a questão é você executar a distribuição eletrônica do elemento 1 até chegar nessa última camada aqui. Aí você somaria os elétrons, descobriria o número atômico, o número de prótons, e aí localizaria esses elementos aqui na tabela periódica, certo? Mas se você domina a distribuição eletrônica, dá para fazer direto, como eu fiz aqui, ok? Aquele abraço, até a próxima.